Bem, pessoal, hoje, dia 7 de junho de 2024, nós teremos um bate-papo com o irmão Jusenan sobre um tema que é bastante discutido, invoca realmente sentimentos outros, que é o tema suicídio. Então, desta forma, o irmão Jusenan começa agora e até às 20 horas e 30 minutos ele terá a palavra para falar. E a partir das 20h30, depois nós vamos pedir a ele agora que dê alguns esclarecimentos para todos nós. A palavra está contigo, meu irmão. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um tema deveras delicado, pela forma como muitos encaram a questão da vida. É natural o ser humano ter dificuldades para enfrentar e administrar as diversas questões que lhe são apresentadas durante o seu processo reencarnatório. E muitas pessoas, ou muitas almas, no processo da sua jornada reencarnatória, às vezes se depara com alguns vazios da alma em que lhe provocam determinado dor em que ele julga insuportável. E por julgar insuportável, muitas vezes foge ao embate com essas dores, que pode ser de diversas naturezas: moral, emocional, espiritual e material. Uma das grandes veículos de levar as pessoas a quererem a não mais permanecer reencarnada é a perda. Quando o indivíduo tem uma perda significativa, ele tende a não ter mais motivação para continuar a jornada, porque não ver perspectivas futuras diante daquela perda que ele ou ela, a alma encarnada, vai dimensionar como algo irreparável, uma perda insubstituível, e que isso faz com que ele já não se sinta tanto motivado para continuar na jornada, ok? Então, o que é que nós vamos ver? Hoje, mas na questão mundial, o suicídio é um flagelo da humanidade que tem levado diversas almas a desistirem da jornada e se complicarem reencarnatoriamente, porque na hora de reencarnar, a alma se compromete em cumprir uma determinada jornada para a aprendizagem, a correção de postura, a experiências de novas oportunidades de entendimento e conhecimento. E quando esta alma encarnada se vê diante de algo que lhe coloca uma situação insuportável, aí essa alma muitas das vezes desiste de continuar o processo. Bom, o que é que nós estamos enfrentando hoje, né? A Organização Mundial da Saúde tem colocado estudos de pesquisas de cientistas, de doutores, de pesquisadores renomados, que nos últimos anos houve um acrescente muito grande do número de pessoas que chegaram ao processo do suicídio. E aí, então, chegaram a um número interessante que é assustador. Nós temos a cada 4 segundos alguém no nosso planeta tenta o suicídio.
E no Brasil, o número da gente também não é muito favorável, porque há 7 anos atrás, o IBGE já dava conta de a cada 45 minutos alguém conseguia concretizar o ato do suicídio. Isso é assustadoramente significativo para nós que estamos no processo de evolução e de mudança do padrão vibratório do planeta, onde é exigido das almas que aqui estão mudança na postura moral, na postura emocional, na postura psíquica. E quando a alma não se coloca dentro das experiências que ela necessita viver, com a calma necessária, com o equilíbrio necessário, com a qualidade de pensamentos que a mantenha conectadas com vibrações mais elevadas, muitas dessas almas são levadas a um nível de depressão energética, de tal forma que lhe é sugerido pela própria mente, que não consegue perceber a grandiosidade das oportunidades que a vida lhe está dando, e aí ela opta por colocar fim à situação em que ela está vivendo. Tem um filme nacional baseado no livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, o filme também intitulado da mesma forma. De 7 anos atrás, esse filme traz a discussão de várias situações do cotidiano do ser humano e trata, na realidade, das questões do enfrentamento das perdas, em que muitos não se sentem devidamente fortificados para enfrentá-lo. E aí tem uma cena do filme em que um determinado personagem se coloca no peitoril de um edifício alto para se jogar. E um outro personagem consegue subir e sentar no peitoril e dizer a ele que ele estava com vontade de fazer aquilo que eu fizesse. O que é que ele ia encontrar com o se jogar do prédio? O corpo dele chegaria lá embaixo e se espatifaria, né? Se despedaçaria. Mas, no entanto, antes mesmo dele se suicidar, ele ia ser considerado um assassino. E o personagem, então, se assusta como um assassino. Ele aí, o outro personagem, então, interpela dizendo, sim, porque antes de se suicidar, o suicida mata a esperança, sonhos, amores de tantas outras pessoas que cercam, porque esperavam dessa pessoa coisas magníficas, e que ela mata a oportunidade dessas pessoas verem ela brilhar. E aí, então, o personagem diz, mas você não sabe o tamanho da dor que eu estou sentindo. E aí, o outro personagem, mais uma vez, interpela dizendo, o suicida não quer se matar. O que ele quer é matar a dor que está sofrendo. E muitos de nós temos essas dores que enfrentamos e que queremos dar um fim. E aí é onde entra a ajuda dos profissionais na área, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, e ajuda também aquela alma em que busca também auxílio em um refúgio religioso, porque também tem um outro viés. A religião é, termina por proibir tanta coisa que leva o indivíduo a desistir da vida, porque não compreende bem a grandiosidade que é estar encarnado. E por não compreender
principalmente, que a vida não começou no berço e não vai terminar no túmulo, que nós existimos e vamos continuar existindo, independente do corpo, aí tenta-se fugir daquilo que está lhe causando a dor, mas que em um futuro próximo vai ser necessário retornar ou retomar desse ponto em que foi interrompida a jornada para corrigir o desvio que foi feito por opção. E aí é onde entra a questão da autorresponsabilidade, da responsabilidade que o indivíduo tem em cada escolha que ele faz na vida. E todas as escolhas têm consequências. Ora, se nesse momento há um vazio, há um desânimo, porque houve escolhas que os levaram a esse ponto. Então, vamos escolher outras atitudes, outras formas de relacionarmos com outras pessoas para preenchimento desse vazio, para dar um motivo real para que a gente continue vivendo. Ou seja, todos nós que buscarmos um ideal de vida elevado, lógico, teremos como antídoto esse ideal para a desistência e para o vazio da alma, que muitas vezes se manifestam no corpo físico como dor. E aí, com um ideal elevado, o indivíduo não tem o tempo, nem a lacuna mental para estar preenchendo com coisas que não são elevadas, que não trazem crescimento espiritual, nem agrega valores de aconchego moral e emocional para o indivíduo. Então, a atividade lúdica, a atividade de como voluntário em uma instituição de caridade, a leitura edificante, o momento do lazer com algo positivo, ou seja, um hobby em que lhe traga prazer, calma. Tudo isso contribui para que o indivíduo tenha uma qualidade de vida que o leve a estar, digamos assim, vacinado desse dessa doença que é o suicídio. Porque toda pessoa que chega a esse nível, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem algum distúrbio mental ou está sofrendo de alguma doença que vai lhe trazer um processo depressivo, um processo ansiolítico, um processo em que o indivíduo não se sinta pertencente ao meio. E quando ele não se sente pertencente, ele vai buscar não mais se relacionar com esse meio. E aí vai buscar fuga. E aí nós vamos ver aqui, tem uns pontinhos aqui que eu anotei, do, do conceito do suicídio, que é quando o indivíduo deseja por fim, né? E as dores. Então, o que é que acontece? Muitas vezes o indivíduo está abatido, está sofrendo uma vergonha de algo que ele não se sente em condições de confessar de tamanha vergonha que ele está sentindo. Tem culpa, tem tristeza extrema ou raiva extrema e às vezes arrependimento ou desesperança. Isso são as consequências que o indivíduo vivendo uma vida em excessos ou escassez poderá levar a um desequilíbrio psicológico e, consequentemente, à tentativa do suicídio. Mas os fatores de risco principais para que o indivíduo chegue a essa condição são de natureza biológica, como os transtornos mentais e orgânicos, de natureza psicológica, como os transtornos psiquiátricos, a depressão e a esquizofrenia,
As de natureza sociológica, como as brigas, as desavenças familiares, o alcoolismo, as drogas, né? E também o de natureza econômica, quando há uma perda significativa da condição financeira e o indivíduo então se sente totalmente impotente para enfrentar o enfrentamento do cotidiano no seu dia a dia. Então, no caso dos abusos, às vezes o indivíduo é levado à privação, à negligência ou ao abuso na infância. As violências domésticas, as condições socioeconômicas precárias, a falta de acesso à educação, a uma sociabilização em um meio equilibrado, os problemas graves em pelo menos um de cuidados, e aí vai entrar o alcoolismo, as doenças mentais, ausências prolongadas de cuidadores, no caso da infância, e de pessoas da convivência, né? Os transtornos mentais diagnosticados, o uso de droga e álcool e a impulsividade e a hostilidade, né? A vivência sem afeto, a intolerância, o desespero, depressão, desamparo, desesperança, abandono, humilhação, vergonha, ódio, inveja, dentre tantas outras, todas essas situações são motivos ou indícios de ambientação propícia a levar o indivíduo a buscar no suicídio a fuga para não viver essa situação. Então, o que é que nós colocamos? A Organização Mundial de Saúde coloca que toda pessoa que chega a esse estágio, ela tem alguns comportamentos em que, se nós prestarmos bem atenção, nós vamos notar que são indícios de que ela está propensa a pensar na questão do suicídio. Um dos comportamentos bem notados é o comportamento de retração, de inabilidade para se relacionar com os familiares e amigos, às vezes as doenças psíquicas, o alcoolismo, a ansiedade ou o pânico. Então, o indivíduo às vezes muda, há uma mudança na personalidade, há uma irritabilidade ou um pessimismo, tá? Há uma apatia e, como sinal também, mudança de hábito alimentar e do sono, há o transtorno de alimentar e do sono, isso é para a gente ficar atento, né? E quando o indivíduo já chega em um nível mais elevado, ele tenta, né? Na tentativa, ele não, naquele momento não é para ele consumar, tá? É uma tentativa de assim, chamar a atenção para si que ele está precisando de amparo. Muitas vezes, o que é que ocorre? A pessoa que faz esse ato perde-se na dosagem e chega a o fato ocorrer, né, do óbito, né? Então, o indivíduo que tem um desejo súbito de não querer mais relações sociais, de querer terminar tudo logo o que tem para fazer, tomar providências porque não quer deixar nada pendente, isso é indício também. Sentimento de solidão, impotência, desesperança, né? E isso são indícios que a gente tem que ficar atento das pessoas que estão na convivência no nosso dia a dia, tá? No fator espiritual, que traz muitas vezes a pessoa a essa situação, são os desgostos, que a pessoa passa a não ter motivação da vida. Por quê? Por questões reencarnatórias, ela sente-se deslocada no tempo e no espaço do presente pela pressão emocional trazida dos registros do passado. Então, a falta de fé, o indivíduo que não tem um comportamento ou uma relação
mais próxima com a espiritualidade, a gente não está falando aqui desta ou daquela religião, mas do indivíduo como ser espiritual que ele cultua essa falta de fé, né? E sobre, principalmente, a descrença na justiça divina, em que tudo está dentro da lei de necessidade e merecimento para cada um, e na lei do equilíbrio, nada está acontecendo fora do equilíbrio. Muitas vezes o que está se passando é efeito de alguma causa, e aí muitas vezes também a gente interpreta isso como, porque é o negativo. Não, vamos passar também que quando o indivíduo trabalha no positivo, ele vai passar pelo efeito positivo dessas escolhas, dessas ações, tá? E muitas vezes também é considerado como o medo do enfrentamento, e aí se sente covarde de enfrentar moralmente as situações que lhe é deparada, ok? Então, nós vamos encontrar diversas obras espiritualistas que tratam que o indivíduo tem muitos motivos para manter a vida, porque a vida é de natureza espiritual e não material. Então, buscar fugir da vida material não o isentará das consequências na vida espiritual. E, uma vez que o indivíduo compreende que nós não nascemos no berço e não morremos no túmulo, continuamos vivendo só simplesmente saindo de um corpo e nos preparando para um corpo de outra, para viver em um outro corpo, em outra oportunidade, isso já fará com que o indivíduo já pense duas vezes, porque vai ter consequências que ele vai ter que enfrentar. Então, o nosso trabalho, enquanto trabalhadores da luz, é o acolhimento, é o não julgamento, é julgamento zero. Nada de questionamento, nem querer saber o porquê, nem dizer, mas fulano tem tanto isso, tem tanto aquilo, por que isso, por que aquele... Não, o nosso julgamento é zero. Qual é o nosso trabalho enquanto os trabalhadores da luz? Todos nós que compreendemos que a vida tem uma finalidade muito mais ampla e significativa, é o acolhimento amoroso. É dizer ao outro que estamos aqui, perto. É só a pessoa levantar a uma mão que nós estaremos ali junto para acolher, para abraçar, para compartilhar amor, amorosidade, compreensão. Que ninguém está sozinho nessa caminhada. Que nós podemos sim ajudar uns aos outros, compartilhando os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações, para que o outro jamais se sinta só ou vazio. Que quando nós trabalhamos a caridade para com o outro semelhante na nossa jornada, lembrando o que Jesus dizia, buscar e fazer ao outro aquilo que queres que eu faça para com você. Então, quando o indivíduo começa a sentir a dor do outro e se compadecer com essa, a compaixão de ambos equilibra e ajuda a sustentar a fé que dias melhores virão. Então, esse é o nosso trabalho da noite de hoje, nessa questão do debate e trazer à luz que é um flagelo da humanidade. Muitos jovens, e aí vem a questão dos 10 a 60 anos, gente, de criança a idoso, que é que a nova Constituição, agora a nova nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, idoso é acima de 60. Então, 60 ainda está adulto, maduro, e 10 ainda é criança, que por muitas questões em que se fecham ou que não se abre para o entendimento das pessoas que estão na sua convivência,
para ter um entendimento que ela precisa de ajuda, e ela não fala e não pede, se sente só, se isola, e cada vez mais que se isola, mais isolado fica e mais difícil de ser acessado pelo auxílio tanto dos familiares como dos profissionais já devidamente capacitados. Por isso, há necessidade do diálogo, há necessidade dessa discussão e abertura do tema para se falar em qualquer lugar, em qualquer momento, sem medo, sem tabu, para que a prevenção ocorra antes mesmo da pessoa fazer a tentativa. Porque se a cada 4 segundos uma pessoa tenta, e a cada 45 minutos no Brasil elas conseguem efetivar a tentativa, nós temos um número assustador de pessoas que estão gritando a todo instante por ajuda e nós não estamos prestando a devida atenção, porque estamos presos a outras questões, a outras preocupações. E aí cabe a nós fazermos a nossa reflexão, como é que nós estamos trabalhando para nos tornarmos uma humanidade realmente preocupada um com os outros, para vivenciar essa transformação do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, onde a capacidade espiritual de cada indivíduo influenciará no todo, no coletivo, para o crescimento, para o desenvolvimento da consciência crística em cada um de nós. Então, o nosso trabalho de resgate, de acolhimento, de atendimento, de compreensão, perpassa justamente pelas atitudes individuais que cada um tem que ter, do cuidado que deve ter em sanear, fazer uma higiene daquilo que tem consumido, quer seja fisicamente, quer seja intelectualmente, quer seja moralmente, porque daquilo que nós comemos, daquilo é o que nos torna o que somos. Então, se nós comemos bons alimentos, teremos um corpo saudável. Mas se nós comemos tristeza, angústias, ansiedades, emocionalmente, nós vamos estar adoecidos. E se nós nos deixarmos consumir por notícias negativas, por informações deletérias, o nosso não só emocional, mas o nosso psíquico vai estar contaminado de tal forma que quando os pensamentos positivos, quando as sugestões positivas chegarem, encontram uma ambientação contaminada e vai ter um trabalho de fazer o processo de descontaminação. Então, cabe a nós nos vigiarmos, pensamentos positivos, leituras edificantes, conversações de alto astral, não deixar se contaminar com notícias negativas, para que a gente crie uma egrégora positiva de tal forma que muitas outras pessoas comecem a começar por nós, a vermos a vida como é bela e como ela é bacana para ser vivida. Ter um ideal positivo, desejar fazer o bem e praticar esse bem. Porque quando a gente deixa de praticar o bem, já é um mal que estamos praticando, segundo a doutrina espírita. Então, façamos a nossa parte. Tenhamos a oportunidade de, quando alguém chegar até nós, uma palavra amiga, uma palavra de otimismo, de incentivo, de compartilhamento do estado espiritual elevado que nós devemos manter
no nosso dia a dia. Sendo assim, esse é o tema, e eu sei que ele é muito vasto e traria muita discussão, porque quando se fala muito de o suicídio, os dados são assustadores a nível material. E a nível espiritual, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, ele traz no livro Temas da Vida e da Morte, que conscientizar as criaturas a respeito da consciência do alto, no além-túmulo, das dores que merecem os, os, que perecem os familiares e do ultraje às leis divinas, é um método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolúvel. Ou seja, cuidar das pessoas e dizer, olha, não é o fim, a vida não termina aí. Há muito mais à frente. Mas isso tem que ser feito com diálogo de bondade, de amorosidade, sem juízo de valores. Porque muitas vezes a pessoa está em um nível tal de profundidade, de ensimesmamento, que não consegue deixar que o outro chegue até ele. Então a gente tem que ter muita amorosidade, porque o amor consegue resgatar todo o indivíduo que tenta se isolar, porque o amor não precisa de palavra, ele chega pela energia emanada daquele ser que transborda o coração em abundância de amor. Então, mais adiante aqui, nós vamos ver que tem um trecho do livro Memórias de um Suicida citando aqui que, através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos, a prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações organizadas de comunhão da mente com a luz que o alto irradia, em torno de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, as vacinas. Então, a convivência em um ambiente salutar, em que se busca a edificação do bem, a meditação, a oração, serve como vacina para esse mal que hoje assola a humanidade, que é chamada de suicídio. Desistir jamais. A oportunidade que o universo nos dá de vivenciar, de experienciar esta jornada evolutiva em um corpo físico é algo inegociável, porque cada um tem a oportunidade e tem guardada o tempo necessário para essa vivência. E se a vida nos apresenta algo ou situação que nos leva a uma dor insuportável, calma, oração. Nada está perdido. Há sempre a oportunidade de modificar, de acrescentar uma nova versão para aquela situação. E nós podemos sim sair de toda e qualquer situação que nos coloquemos perante as leis divinas, com oração, com meditação, com pensamentos positivos, com convivência positiva, saindo dos meios em que a energia depressiva nos envolva, entrando em ambiente onde a energia mais elevada nos envolva e nos eleve em termos de vibração, de pensamentos positivos
de convivência e relacionamento com seres mais elevados. Eu, você, nós sim podemos e merecemos uma vida melhor, com um ideal de benefícios muitos elevados. A questão é, o que nós estamos fazendo? Nós, às vezes, deixamos de fazer o que precisamos fazer para alcançar essa benesse de uma vida melhor, que é, muitas das vezes, abandonar vícios, abandonar atitudes, comportamentos que, para o nosso ver, parecem serem inofensivos, mas que, na verdade, estão nos levando para a nossa derrocada. Então, aquele costume de criticar o vizinho, de falar mal, de se irritar, de se deixar envolver por notícias negativas, tudo isso vai nos causando acúmulo de energias negativas que mais adiante vai se cobrar a regeneração desse campo vibratório que foi por nós negligenciado. Então, antes que chegue a esse ponto, tomemos a atitude correta. Evitemos. Passamos a nos vigiar. Façamos exercícios diários de busca e assinalar quantas bênçãos nós temos. No livro O Maior Milagre do Mundo, Roger Mandino tem um capítulo intitulado O Maior Milagre do Mundo, e o memorando de Deus, esse capítulo, ele conclama ao leitor a contar todas as bênçãos que ele recebeu. Bênçãos de um corpo perfeito, de coração perfeito, de uma mente, de olhos, de ouvidos, de nariz, das percepções que ele pode ter e das interações que ele pode fazer com o mundo. Isso são bênçãos. Então, contam as suas bênçãos. O outro ponto que ele coloca é que cada um de nós devemos proclamar a nossa raridade, porque dentre bilhões de seres reencarnados nesse planeta, não há um igual a você. Então você é raro, tão raro que não há em nenhum outro ser encarnado a mesma digital que você tem. Então proclama a sua raridade. Isso tudo é uma bênção que muitas vezes nós negligenciamos e não prestamos atenção para agradecer o universo por isso que nós temos. Vivemos diversas oportunidades e quantos não puderam ter essa oportunidade porque foram abortados, quer ser de forma intencional ou não. Mas nós tivemos a oportunidade da reencarnação e nós tivemos a oportunidade de vivenciar essa transformação porque está passando no nosso planeta, para que mais tarde, logo mais, quando retornarmos à pátria espiritual, possamos recebermos os nossos títulos de completistas e que saímos vitoriosos, mais uma vez, da jornada reencarnatória e prontos estamos para uma nova experiência, para uma nova oportunidade. Então, sejamos gratos por tudo, por cada minuto, por cada pessoa que convive conosco, por cada sorriso que recebemos, por cada dificuldade que vencemos, por tudo que nós temos tido no nosso dia a dia. Aí eu me lembro de um poema que há muitos anos eu ouvi Divaldo cantar, que era o poema da gratidão. E ele dizia assim: Senhor, muito obrigado. Ar que tenho, seja ele uma sopana, uma cabana, uma tapera, mas desde que nele impera a luz do amor familiar. Senhor, muito obrigado pelo ar que respiro, por este corpo em que eu me nutro a cada instante de oportunidade e conhecimento. Muito obrigado, Senhor,
pela oportunidade da convivência com outros seres, nessa jornada evolutiva em que me faz cada dia melhor, melhor do que mim mesmo, não dos outros, porque é uma luta entre eu e as minhas próprias idiosincrasias, que precisam ser modificadas e que todas as minhas virtudes sejam mostradas para que o mundo veja que existe vida e vida em abundância a todos aqueles que é grato ao universo. Gratidão a todos pela oportunidade e que tenhamos vida e vida em abundância. Gratidão, irmão Jossanã. Muito obrigado pelo seu tempo disponível e pela ajuda que foi dada a todos que participarem desse momento no presente e agora e que irão participar também assistindo no YouTube. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de hoje.